Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que esteja tudo em paz aí. Vamos lá, vamos pro vídeo de hoje então. Eu quero que vocês me acompanhem, eu não vou ler aqui com vocês, mas está lá em 1 Samuel, do capítulo 17, do verso 1 ao 11. Nós já lemos muito isso na escola bíblica, então você que nos acompanha já sabe mais ou menos qual é a ideia aqui. Mas se você puder, leia aí, abre 1 Samuel, capítulo 17, do verso 1 ao 11. Nessa passagem aqui, o autor de 1 Samuel, ele relata algumas atitudes de dois personagens. E o primeiro deles aqui é o guerreiro Golias, que é descrito aqui mesmo como um homem grande, brutal, né? Ele é fisicamente muito forte, vaidoso e é muito prepotente. Ele acha que ninguém é maior do que ele, né? Em relação não somente à altura, mas em guerra, né? E ele está armado aqui com instrumentos de guerra que são tão grandes quanto ele, né? Então, ele começa a acusar os israelitas de serem o quê? Servos de Saul. Mas aqui é legal, é interessante entender que é uma acusação no qual, se você ler anteriormente, você vai perceber que é como se ele estivesse falando que o povo, ele cometeu um erro em quê? Em querer ter não mais o governo de Deus, mas um governo de um homem. Porque quem governava antes era Deus, mas o povo, ele clamava por um rei. E agora eles são servos de Saul. Então aqui, de certa maneira, Golias está zombando, né? Zombando do povo, porque eles deixaram de ser governados por Deus agora para ser governado por homens, né? Então, pensando então que ninguém poderia mais competir com ele, né? Golias faz uma proposta. Ele fala assim: escolham entre vocês um homem que me enfrente, né? É muito interessante. Mas vamos lá. Um outro personagem então aqui é Saul. E vale lembrar que ele também se destacava pela aparência. Ele era um homem, lá em 1 Samuel 9, versículo 2, ali, por ali, você vai perceber que fala que ele era um homem alto, não tinha os seus 2,90 metros, né, como Golias, mas ele era um homem, né, bonito, ruivo, né, e tudo mais. Então, aquele era um tempo como é hoje, né, em que a aparência parece valer muito mais do que o interior, né? Então, na verdade, isso aqui acontece não somente nos dias de hoje, nem naquela época, mas desde o início da humanidade. Quando você olha lá em Gênesis capítulo 3, verso 6, você vê que a Eva, ela olhou, ela se agradou por aquilo que ela viu, né, na fruta. Então, quer dizer, para ela foi uma beleza, e nós somos atraídos muito por essa beleza. Então nós somos atraídos muito por essa questão do exterior, né? Então é bom pensar e entender o quão perigoso é a gente valorizar as coisas somente pela aparência, né? Então Saul, ele agia totalmente dependente de Deus. Ele achava que ele poderia fazer as coisas por si só. Entendeu? Eu não preciso mais do profeta, eu não preciso mais de ninguém, né? Ele confiava demais em si mesmo e dispensava o quê? Os conselhos do profeta. Isso é muito ruim, né? Agora então, ele e os soldados estavam totalmente apavorados aqui. Eles não sabiam o que fazer. Aí que está a questão. É onde entra talvez um personagem que eu creio que você já sabe quem é ele, né? Esse personagem da história só aparece se a gente continuar lendo, né, a partir do verso 11 que nós lemos aqui, né, que na verdade creio que você deve ter lido, né? Então, outro personagem, quem era? Davi, né? Os acontecimentos então dessa passagem mostram como Deus está abrindo caminho para Davi, né, para que ele pudesse ser um dia o rei, para que ele pudesse defender o povo, né, o povo de Israel. Então, a palavra que eu quero trazer para vocês agora, galera, é o seguinte, finalizo por aqui. Por mais difícil, sabe, que esteja a situação, a circunstância que você esteja vivendo, né, o lugar, pode ser na escola, trabalho, família, dependente da circunstância que você esteja enfrentando, você verá que Deus, na verdade, Ele está abrindo o caminho para que você possa ter dias melhores. Davi, eu creio que no meio daquela multidão toda, estava sofrendo como todo o povo, mas mal sabia ele que Deus já estava preparando o caminho. Então talvez você esteja preocupado demais com alguma situação, com algum problema, mas coloque a sua vida em Deus. A palavra de Deus diz lá em Salmos capítulo 37, verso 5: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Ele vai abrir caminho para que você seja abençoado. Beleza? Fique com essa palavra.
Não viva pela aparência e, dependente daquilo que você esteja vivendo, Deus está preparando um caminho para que você venha vencer, tá bom? Então, guarde isso no teu coração. Forte abraço, galera!